dia e estar sentado com alguns amigos em um restaurante, comendo, companheiros de trabalho mesmo. Me recordo que na minha frente havia um televisor, daquelas televisões antigas. Estávamos conversando, eu estava muito atento ao assunto, quando algo de repente tirou a minha atenção. Eu parei para notar e perceber que na televisão estava passando um tipo de notícia. Que nessa notícia estava falando de uma pessoa desaparecida e que sua família não estava a encontrando. Mas para o meu espanto, aquela pessoa e aquela fotografia era de uma pessoa um pouco familiar que eu a conhecia. Estavam falando que ela estava perdida ou desaparecida. E eu me lembro que aquela pessoa se chamava Maria. Então fiquei me perguntando a mim mesmo: espera, como assim? A minha amiga Maria desaparecida? Isso não pode ser possível. Lembro que ela chegou a consultar meu coração algum tempo passado e que eu gostava dela. Mas a notícia falava que ela tinha sido desaparecida há algumas semanas. Em, em algum lugar, um abismo profundo, estava falando. Eu me lembro que eu estava em casa, numa noite de sábado, mais ou menos lendo um livro. E quando escuto, de repente, a minha campainha tocar, de repente. Era mais ou menos umas meia-noite, assim, na noite de sábado. Então desço pelas escadas do meu quarto e vou até a porta de minha casa, para ver quem estava tocando a campainha. Para minha surpresa, de modo que eu pudesse ver pelo buraco sequer da travessa da porta, tinha uma pessoa parada, mas para o meu sentimento de alegria, eu senti uma alegria em poder reconhecer o rosto de Maria na minha porta. Mas meio que pela porta estávamos mantendo uma distância e não pude evitar recordá-la. E lembrei do noticiário na televisão e fiquei pensando: calma, o noticiário disse que Maria estava desaparecida, então como é possível ela estar aqui agora na minha frente? Então estava meio, não estava sabendo o que fazer. Então estava meio envergonhada, parada na minha frente, sabia perfeitamente o dano e o que estava acontecendo. E eu sabia que sua família estava triste, porque realmente não sabia o que fazer, pois Maria estava desaparecida. E como ela estava na minha porta, eu a estava vendo, estava falando com ela e ela estava me respondendo. Então, decidi fazer várias perguntas a ela, perguntando: Maria, onde você está? Onde você estava esse tempo todo? Você sumiu, não tive mais notícia, não temos mais contato. Você me abandonou. E ela, simplesmente calada, com um olhar extremamente medonho, olhando para mim. Eu não estava entendendo. Só quando vi no dia seguinte que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas quando acordei, peguei meu celular e tentei ligar para a Maria, mas só dava caixa postal. Até que decidi sair, pegar o meu carro e ir até a casa dos seus pais para conversar com a sua mãe ou com algum
familiar seu ou até mesmo a sua própria irmã, se ela havia visto Maria nesses dias. Mas, pela minha surpresa, quando cheguei lá e perguntei sobre Maria, a sua mãe, ela simplesmente começou a chorar de repente e eu não estava entendendo a situação. Quando peguei para perceber, falei: "Você está tudo bem? Você está bem?" Mas a mãe de Maria me disse: meu filho, Maria está desaparecida há 4 semanas." Eu, como? Pois eu vi. Então me calei, pois não queria dizer que tinha a visto na porta do meu quarto. Então me calei e fiquei ali. Mas espera, Maria. Maria era praticamente uma irmã para mim depois disso. Seria inútil tentar explicar com palavras de horror a cena que estava vendo. Era uma cena horripilante que me dava até meio arrepios de ver aquilo. Então decidi sair da casa da família de Maria e fui até a delegacia conversar com alguns policiais para saber a situação e o que estava acontecendo. Até que de repente eu fui até lá e vi que os policiais estavam fazendo uma investigação. Então, meio que perguntei: "Olá, senhores autoridades, vocês sabem alguma coisa sobre Maria?" Então, os policiais me disseram: "Estamos investigando o caso de Maria." Eu perguntei a eles: "Vocês poderiam me passar a localização ou onde vocês a encontraram?" E eles não quiseram me passar, mas teve uma pessoa, um caçador local da região, que decidiu me passar, pois vi que ele estava indo em direção onde os policiais haviam encontrado o corpo de Maria. Então decidi segui-lo. E ele meio que percebeu que eu estava seguindo. Então eu disse para ele: "Senhor, você por acaso sabe de alguma notícia sobre o acontecido que estão comentando sobre Maria?" E ele me disse: "Meu jovem, ela está morta praticamente naquele abismo. Só você seguir reto por aqui e entrar no meio da floresta. Aquele abismo onde tem várias árvores cortadas, derrubadas." Então, agradeci ao Senhor por ter me dito onde era esse local. Então, decidi ir até lá para averiguar e ver a situação, porque ainda aquela parte estava na minha cabeça de Maria estar na minha porta. Então peguei e fui até lá. Quando cheguei lá, vi que era totalmente um lugar deserto, um silêncio absoluto. Mas algo estava chamando a minha atenção. Parecia que eu precisava estar lá. Quando de repente estava vasculhando a área e encontrei algumas coisas. Encontrei principalmente um pingente que Maria usava. Então pensei comigo mesmo: esse é o pingente de Maria. Será que a polícia não viu isso? Ou tem algo a mais? Será mesmo que ela tirou a própria vida? Ou que ela se matou? Pois aquele caçador me parecia muito suspeito. Mas meio que ignorei a situação. Então continuei olhando, quando de repente escutei uma voz me chamando.
me chamando e eu não estava entendendo de onde estava vindo aquela voz, pois não havia ninguém no lugar além de mim. E aquela voz estava me chamando. Pedro, Pedro, me leva para casa, me leva de volta para casa. Então, quando eu me viro para o lado, eu vi Maria parada simplesmente na minha frente. E aquelas eu estava com tanto medo, tanto pavor que não conseguia me mover, pois aquilo não fazia sentido para mim. Até que tentei me recompor, estava pensando, Maria, o que houve com você? E a única coisa que ela me disse foi, Pedro, me leve para casa. Então, eu simplesmente catei na mão de Maria e falei, sim, eu irei te levar para casa. Mas a partir do momento que eu meio que catei na mão de Maria para levá-la para casa, ela simplesmente sumiu. Então, de repente, eu olhando para o lado, saí de lá e vim para minha casa. Quando cheguei à minha casa e ao meu quarto, subi rapidamente para pensar em tudo que estava acontecendo. Até que, de repente, eu olho no espelho e vejo um reflexo atrás de mim. E era Maria. Eu simplesmente, rapidamente olhei para trás e ela estava pálida, como se estivesse realmente morta, olhando para mim e me dizendo, Pedro, me leve para casa. Me leve para casa. Então eu simplesmente apaguei. Simplesmente apaguei. Então, galera, essa é a história de Maria. Não há relatos ou sequer provas do que realmente aconteceu com Maria aquela semana ou aquela noite. Não se sabe se ela realmente tirou a própria vida ou se ela foi assassinada ou a mataram. Então, Maria nunca mais foi vista e Pedro simplesmente não estava sendo mais ele como ele era antes. Entende? Não sei se vocês vão entender. Então, se vocês gostaram, galera, muito obrigado. Deixe um like, se inscrevam no canal, se puderem compartilhe. Obrigado.